Boa noite, bom dia, boa tarde. E aí, gente, do primeiro ano, como vocês estão? Espero que bem, né? Mesmo com as intempéries aí do Covid-19. Como todo mundo sabe, estamos em quarentena e, sob nenhuma hipótese, vamos deixar vocês sem aula, né? Como já era de se esperar. Então, vamos lá. Só para deixar um pouquinho mais agradável aqui a aula, peraí só um pouquinho. Bacana, um chazinho só para alegrar aqui a aula, né? Então vamos lá, gente. Nós havíamos em geografia, né? Sou o professor Edivandro, para quem não se lembra de mim, prazer revê-los. Nós havíamos terminado o uso da apostila, que veio do Estado, fizemos alguns capítulos do livro, e aqui vamos fazer a retomada de alguns temas que são substanciais para o nosso estudo, né? Então, o primeiro deles, nós vamos começar com o mundo em rede. Esse tema ele é muito interessante e pertinente, inclusive nesse momento, né? Sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia ela é provocada, claro, por um vírus, e ela é em grande parte ela é transmitida pela questão da globalização. Esse mundo em rede, né, ele provoca essa possibilidade imensa, né, de transmissão de tudo que há de bom e também o que há de ruim. Nesse momento vocês estão me assistindo porque nós temos um mundo em rede, né, rede de telecomunicações, só que também nós temos redes de pessoas, redes de transportes, redes de fluxos de mercadorias e assim por diante, certo? Então nesse momento o que nós precisamos entender é que o mundo ele está cada vez menor. Mas como menor? Menor porque os meios de comunicação avançam a cada momento. Então com esse avanço nós temos parece que está tudo mais encurtado, tudo mais veloz, né? E de fato está cada vez mais veloz, certo? Então hoje nós temos o que? Uma série de satélites que fazem o trabalho de levar informação, nós temos fibra ótica, internet, entre tantos outros meios de comunicação. Nesse momento em especial, nós temos que abordar, lembrar de alguns conceitos, né, do passado, da cartografia, né? Nós vimos a cartografia temática, a cartografia, elementos da cartografia, mapas e fluxos e assim por diante. Então, para o uso aqui do mundo em rede, a gente precisa lembrar qual mundo nós estamos falando, o que é o conceito de rede, o que é globalização, aquele tema lá da oitava série, nono ano, né, que nós não podemos esquecer, que globalização é todo aquele processo de integração mundial, que falam dos lugares, que falam das regiões. Então, mas vamos lá, o que é um lugar, o que é o espaço? Então, todos esses conceitos, eles merecem aí um ponto de análise em especial, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa nesse momento? A gente precisa que vocês pesquisem, estudem e leiam especificamente o que é globalização. É um ponto-chave para que vocês avancem no conteúdo. Globalização é um ponto-chave. O que é território é ponto-chave. Espaço. O que é o espaço? Ponto-chave. E também uma coisa que vocês conhecem muito bem, uma palavra que vocês usam sempre, né? Lugar. Quando a gente fala de lugar, eu queria que vocês tivessem uma outra análise sobre o lugar, né? Porque todo mundo fala aquele lugar, vamos para aquele lugar, aquele lugar. Só que vamos mudar um pouquinho o pensamento sobre o lugar. Lugar é aquilo que você. É aquele espaço que você tem sentimento, né? Então pensa na sua antiga escola. Quando você vai na sua antiga escola, você sente uma coisa legal, né? A gente chama isso de relembrar, né? É uma relembrança porque você já viveu naquele lugar e relembrar é viver, né? Então, lugar é todo espaço em qual você tem relação afetiva. Então, a sua casa, você mora 10, 15 anos na sua casa, então ela tem para você uma sentimentalidade. Então, a sua casa é um lugar para você, não para mim. A minha casa é um lugar para mim, não é um lugar para você. Então, lugar é o espaço que você tem sentimento, né? Bom, a linguagem cartográfica é interessante que vocês busquem compreender, porque ela é a base aí da geografia moderna, como vocês sabem, né? Compreender um mapa é interessante, compreender situações, como que acontece uma proliferação dessa doença, por exemplo, né? Com as redes aéreas, nós temos uma série de aviações aéreas que estão paradas, né, não estão operando nenhum voo. Por quê? Porque descobriram, é evidente, uma coisa bem óbvia, que as companhias aéreas foram as principais causadoras, né, da disseminação do Covid. Então, graças a isso, graças ao mundo em rede. Esse mundo em rede
que ora traz coisas maravilhosas, né, que é natural, um mundo interconectado, comércio, fluxos, né, ele também vai trazer para a gente coisas perversas, né. Tivemos outrora a gripe aviária, tivemos a gripe suína, tivemos a gripe H1N1, agora nós temos essa gripe que é o Covid, gripe não, né, que é o Covid-19. Então é importante que vocês estejam atentos, né, a esses movimentos de globalização. E o que é globalização? Novamente, é um movimento de interconexão do mundo, o que vai trazer para a gente coisas boas, coisas não tão boas e assim por diante, tá? Então isso tem que estar bastante claro. E onde que a geografia entra nisso? Se a geografia ela analisa a sociedade e suas relações entre indivíduos, entre países, entre comércio, vocês começam a observar que um presidente fala isso, outro presidente fala aquilo, o país fechou comércio, o país fechou fronteira. Então tudo isso faz sentido, né? Por conta de uma doença, né, que acontece em âmbito mundial. Âmbito quer dizer espaço, tá? No âmbito mundial a gente tem aí uma série de mudanças sociais, econômicas, de produção. Vocês percebem aí que uma série de pessoas ficam sem trabalhar, é evidente, porque os governos decretam estado de calamidade. Estado de calamidade é quando o Estado ele pode ter mais poderes, ele decreta, ele manda e acabou. Nós temos aí a indústria para, o comércio para, uma série de coisas param, o que prejudica grandemente a economia. E a gente sabe que um dos maiores prejudicados do ponto de vista econômico é o trabalhador, sobretudo o trabalhador assalariado, né? E isso é uma grande questão a se resolver nos próximos tempos, que vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar, né? Então, isso começa onde? Começa com o fenômeno da globalização, que vai disseminando aí uma série de questões, como doenças para vários países, né? E a gente tem uma crise global. As crises econômicas, elas são geradas sob várias formas. Ou você tem crise de superprodução, ou baixa produção, e no nosso caso você não tem uma crise, nem de baixa nem de alta. Você tem uma crise por estagnação. Simplesmente os governos decretam decretam o fechamento de tudo, né, para evitar o contágio dessa doença. Então, mais uma vez trazendo aqui, o excesso de contaminação a nível mundial trouxe um problema aí também a nível mundial. Então, a globalização também tem seus lados negativos, né, que não só positivos. Certo, gente? Então, por aqui a gente encerra. Vou estar gravando mais vídeos aí para os primeiros anos, evidente. E aí nós vamos desenrolando aí os assuntos, tá certo? E em breve também mando as atividades para vocês estarem fazendo. Forte abraço, tudo de bom. E a gente se vê por aí o mais breve possível. Toma mais um chazinho aqui, peraí. Um abraço, gente, tudo de bom. Tchau, tchau.